As feministas, a mídia e a sociedade geral querem nos fazer acreditar que homens e mulheres são iguais. E não são. Nós sabemos disso. Há diferenças entre o cérebro, o funcionamento do cérebro das mulheres e dos homens. Por exemplo, elas são mais expansivas na comunicação do que os homens. Os homens tendem a ser mais introspectivos. Mas isso entre os sexos, entre os mesmos sexos. As mulheres são mais comunicativas entre elas e os homens, entre eles, há uma parcela considerável de homens que são mais introspectivos, são mais caladões. Então aí já é um exemplo simplório, mas efetivo. E eu quero ler um artigo aqui do Alain Soral. Esse sujeito é um intelectual francês. Ele tem uma raiz marxista, mas parece que ele já amenizou essa fase marxista dele. Ele mistura, às vezes, umas ideias mirabolantes aí, principalmente contra os Estados Unidos, mas isso não nos interessa, porque ele fala umas verdades duras contra o feminismo e as mulheres. E ele tem um artigo aqui que ele escreveu, muito bom, sobre as desigualdades entre homens e mulheres. Vamos a esse artigo dele. Quando as mulheres investem em um domínio cultural, é porque, em geral, esse domínio deixou de ser de vanguarda e parou de progredir. Se as mulheres se metem a fazer grafite, quer dizer que o grafite já não é de vanguarda. A aventura terminou. E, em geral, quando as mulheres se metem em um setor cultural, elas têm a tendência, sobretudo, de parodiar. Aquilo que digo é bastante misógino. Hoje, enfim, mesmo as mulheres de cultura estão restritas à reprodução, o que as tornam as crianças da cultura. Quer dizer, elas reproduzem o que os outros estão fazendo, o que os homens estão fazendo. Elas estão sempre numa arte de reprodução, elas não criam, não há invenções. E eu demonstro isso com o jazz. Nunca vimos mulheres jazzistas geniais, não há quase nenhuma, porque é uma arte de improvisação, de criação instantânea. Por que há tantas pianistas clássicas que são capazes de tocar tal como macacos savantes? Savantes é uma palavra francesa, depois vocês procurem o que significa isso. Então, voltando, por que há tantas pianistas clássicas que são capazes de tocar como macacos savantes? Músicas de Chopin, por que há tantas? Porque não há invenção ali. Elas estão reproduzindo. E reproduzir muito bem alguma coisa que já foi criada. E quando se trata de criar em vivo, entre aspas, em vivo, há poucas mulheres. E eu então me questionei, é uma observação, eu teorizo mais ou menos sobre isso. Eu desafio qualquer sociólogo a me dizer que isto é falso, que é o contrário. Não há qualquer motivo para que um pobre negro como Charlie Parker tenha renovado a música. Isto é, que a renovação da música depois do impasse da música contemporânea, depois de Debussy, Schoenberg, tudo isso, que pessoas que renovaram a música sejam homens pobres, pretos, que não tinham sido escritos na história. Poderiam ter sido mulheres da burguesia dominante.
mas há uma essência total do gênio feminino. Mas não há uma essência total do gênio feminino dentro do jazz. Não me farão crer as cantoras que participaram dessa epopeia, pois elas são intérpretes uma vez mais. Elas reproduzem. Toda essa engenharia de criação absoluta foi feita por homens pobres e sem cultura musical. Aquilo que eu quero insistir é que cada vez que há uma forma criativa nova que aparece, ela nunca é ligada a um estatuto de classe. E é muitas vezes os mais pobres que o fazem. E até podemos falar do hip hop. O hip hop é uma invenção. Foi feito por pobres pretos do gueto, mas é sempre feito por rapazes. A criação é absolutamente masculina, sistematicamente. E as mulheres acabam sempre por alcançar, como hoje as mulheres que conseguem saltar 5 metros no salto com vara. Mas o que me interessa é saber quem inventou o salto com vara. Sim, abre aspas, sim, mas ao mesmo tempo poderíamos pensar que há uma inibição inconsciente dentro da sociedade, que faz com que as mulheres, qual que seja o domínio cultural e científico, é preciso valorizá-las. Ele está dizendo aqui que na sociedade atual, a sociedade tende a forçar uma valorização da mulher, por bem ou por mal. Tendo capacidade ou não. Continuando aqui, o que vejo é que a Alemanha, que é um país que sempre foi líder em química, por exemplo, veio, depois de estudos, voltar a defender a separação de rapazes e garotas nas ciências exatas a partir do 2º grau. Porque realmente as garotas travam o desenvolvimento dos rapazes em dado momento. Quando há questões econômicas de peso, paramos de fazer ideologia. O país que tem o melhor desempenho em ciências exatas é a Alemanha, onde há menos mulheres. O país que tem o pior desempenho em ciências exatas é a Turquia, e é onde há o maior número de mulheres. Esse gênero de estatística me diz algo a respeito. Depois vem o resto. É irritante, não é suficiente como explicação. Em face da ideologia dominante, eles te dizem não só que as mulheres são iguais aos homens, idênticas, nos dizem que elas têm o mesmo cérebro, que o corpo não tem nada a ver, a antropologia não tem nada a ver, que é tudo exatamente igual. Eu digo que isso é falso. É ideologia pura, querer a todo custo que haja uma igualdade absoluta. O homem e a mulher têm 2 imaginários diferentes, 2 relações diferentes com o mundo, devido ao corpo, sua psique e etc, etc. E dizer que o homem e a mulher têm o mesmo estrito funcionamento cerebral é um erro. Sabemos hoje que isto é falso, que por muitos estudos quantitativos, eles não usam os mesmos hemisférios. Que as mulheres têm problemas com especialização e em lógica pura. E para mim, a espacialização, não é especialização. Espacialização, espaço, e em lógica pura. E para mim, a espacialização e a lógica pura são as abordagens analítica e sintética que são os 2 pilares do pensamento abstrato puro. E isso é muito politicamente incorreto de se dizer nesse período em que vivemos. Justamente, dizer isso não é fácil. E verificar por estudos muito sérios, levados por mulheres clinicamente, sobre a lógica. Aqui ele está dizendo que as mulheres forçam. É aquele famoso que eu já falei, departamentos de estudos feministas das universidades.
Elas inventam estatísticas, teorias para provar que o feminismo está certo para levar a sua ideologia adiante. E primeiro eu me divirto em dizer isso, porque vai contra toda a ideologia dominante. E segundo, isto corresponde a uma intuição minha. Tenho certeza que as mulheres e os homens não têm estritamente a mesma maneira de pensar. E não deixo de pensar que essa história da razão pura é uma história masculina e que ela o é profundamente. A filosofia é uma categoria masculina historicamente, são os homens que a deram nascimento. Então dizer que as mulheres não puderam porque o porquê não importa. Na história não há Deus, não há árbitro, não há injustiças na história. O pensamento puro é uma categoria historicamente masculina, porque havia menos obstáculos para os homens para consegui-lo. É a prova da sua superioridade. Por que pensar que esses obstáculos seriam uma injustiça é uma visão moralista que não há razão de ser. É assim, mais nada. Isso prova que os obstáculos a superar para que uma mulher aceda ao pensamento puro são superiores aos que devem superar os homens. Então, há uma desigualdade entre homens e mulheres, e essa desigualdade é antropologicamente intrínseca. Então, depois a abordagem das feministas, vem depois a abordagem das feministas, que consiste em dizer que é uma injustiça social e é preciso lutar contra esta discriminação. Então hoje eu leio artigos nas revistas femininas que são de um feminismo estúpido, que dizem que se deve absolutamente criar cotas para as mulheres fazerem ciências exatas e a se interessarem pelas ciências matemáticas, que seriam as ciências exatas, também a matemática. Porque vemos que as garotas, quanto mais envelhecem, menos querem fazer matemática pura. E depois fazemos estatísticas e vemos que as moças não querem fazer as ciências matemáticas, por razões profundamente femininas. Não tem nada de discriminação aqui. São elas que vão lá e escolhem, quero fazer tal curso. Isso já foi provado naquele documentário feito na Noruega, que tem aí no YouTube. Não, são disciplinas que não as interessam tanto quanto os rapazes. Não é o problema delas serem dotadas ou não, mas elas não têm paixão por isto. Tudo isso é verdade. Em dado momento, no terceiro ano das ciências matemáticas superiores, encontramos 80% de rapazes e 20% de garotas. Efetivamente que, como para o xadrez, há muito poucas garotas que jogam xadrez em alto nível. Porque há um tronco comum entre até os 5 ou 6 anos, onde as meninas são dotadas tanto quanto os garotos para o xadrez. E no momento da puberdade, essa visão guerreira e conquistadora do mundo as interessam muito menos. Quer dizer, há um certo momento em que há uma igualdade, mas depois as mulheres optam pela sua biologia, pelo que está escrito no seu DNA. No momento da diferenciação hormonal. Isso são estudos reais. Não é forçar as garotas a dizer o que não é normal se não fizermos 50% no xadrez. Ser incomodado por motivos ideológicos e políticos, porque não há 50% de garotas que não jogam xadrez após os 17 anos, é ideologia e ditadura. O que podemos fazer contra? Uma pergunta.
As moças gostam menos das matemáticas e menos de xadrez que os rapazes após certa idade. É uma observação e uma análise que podemos fazer. Efetivamente, há uma diferenciação e que os hormônios desempenham algum papel, porque efetivamente isto induz ao nível do imaginário, ao nível do desejo, das representações e mesmo ao nível das concatenações, ao nível do logos. Isso induz a funcionamentos diferentes. Aqui ele já entrou numa conversa já cabeça, né? De sociólogo, de pensador intelectual. E aqui aponto com o dedo a ideologia feminista de um igualitarismo do tipo stalinista. É querer fazer que haja 50% de graduados em exatas masculinos e femininos. Mas o real perigo é quando queremos, pela força e pela coerção política, 50% de matemáticos ao nível da pesquisa. Fazemos baixar o nível da pesquisa. Quer dizer, se você forçar uma barra, que nem as feministas estão fazendo, os governos ocidentais irem por esse caminho, forçar uma barra, forçar um igualitarismo, a tendência é de baixar o nível. Um país que não jogar esse jogo pegará a liderança da matemática pura. E é o que vai nos acontecer se quisermos continuar por mulheres a todo custo. E aqui posso apostar. Não quero dizer um dia que não haverá uma premiada do Nobel em matemática. Genial. Quando em certos momentos houver tantos prêmios Nobel, homens quanto mulheres, onde nos obrigarem que seja 50% a 50%, estaremos no delírio ideológico, na ditadura ideológica. E é perigoso pela qualidade das ciências. E é perigoso pelo progresso. E é isso que digo. E isto basta. Então esse artigo do Alan Sorrell é muito bom. Ele tem mais uns vídeos no YouTube que ele critica o feminismo. Então, por enquanto, é isso. Não há feministas, atenção, não somos iguais. Vocês vão ter que conviver com essa realidade. Podem espernear, podem chorar, podem forçar os governos a fazerem isso, o que só vai nos levar à ruína, que é já o que está acontecendo. É isso aí, pessoal.